Tudo bem? Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que a paz do Mestre Jesus continue vibrando em nossos corações hoje e sempre. Nós, hoje, então, temos aí a tarefa de trazer algumas lições que estão lá na primeira parte de O Livro dos Espíritos. E trazer essa primeira parte em um mês em que nós teremos certamente muitas comemorações pela publicação desse livro, né? A sua primeira edição foi publicada em 18 de abril de 1857. Né? Então, é um mês de comemorações, além do aniversário que nós vimos agora, todas essas comemorações ainda têm o Livro dos Espíritos. Mas nós vamos, então, fazer a projeção das nossas ajudas para que a gente possa iniciar os nossos estudos. E nós vamos começar com uma pergunta. Uma pergunta para vocês, e o pessoal vai acompanhar aí no chat, viu? A pergunta é a seguinte: qual a sua curiosidade sobre o princípio das coisas? Se é que você tem alguma curiosidade. Vamos colocando aí alguma coisa, que nós vamos dar um minutinho aí para ver as respostas de vocês. Bom, enquanto vocês pensam na curiosidade, vão colocando aí, eu vou começar, porque depois a Nara, a Patrícia poderão interromper se for o caso, tá, Patrícia e Nara? Então, gente, como nós dissemos, hoje nós vamos trabalhar com a primeira parte do Livro dos Espíritos, que trata das causas primárias, dos princípios das coisas, dos princípios de tudo que existe da criação, né? E nós temos nessa primeira parte 4 capítulos. O primeiro fala de Deus. O segundo, dos elementos gerais do universo. O terceiro, da criação. E o quarto, do princípio vital. E Kardec não podia começar de forma diferente esta obra, com a questão número 1, feita conforme ele a fez. Ele pergunta: que é Deus? Observem que ele não perguntou o que é Deus, nem quem é Deus. E aí, nós já vemos uma lição muito preciosa para todos nós. Sabe por quê? Porque quem de nós nunca imaginou Deus como aquele velhinho de barbas brancas que fica num determinado lugar do céu, dando ordens para todos? Nós já nos confundimos muito dessa forma. Então, Kardec não perguntou quem é Deus, nem o que é Deus. Ele perguntou que é Deus. E a resposta dos espíritos foi de uma beleza muito grande. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Com essa resposta, nós observamos e reforçamos que essa deveria ser realmente a primeira pergunta desta obra. Por quê? Porque nesta obra nós encontramos todos os princípios e fundamentos da doutrina dos espíritos. E o princípio fundamental em torno do qual todos os demais orbitam é a existência de Deus, como essa inteligência suprema e causa primária de todas as coisas.
Portanto, muito bem colocada essa questão. O livro ainda nos traz uma relação entre Deus e o infinito, que lá foi colocado da seguinte forma, com a definição de infinito, que é o que não tem começo e nem tem fim, o desconhecido. Deus é, portanto, infinito em suas perfeições. Suas perfeições não têm um ponto de partida e nem um ponto final. Mas como nós observarmos as provas da existência de Deus? Como ter uma prova da existência de Deus? Basta olhar as obras da criação, responderam os espíritos. Nessa imagem, nós observamos muitos detalhes que nós sabemos que só a inteligência suprema, acima de todas as inteligências, teria a capacidade de criar. Nós vemos a natureza, nós observamos o sol lindo, nós observamos um ser humano, um espírito reencarnado. Então, olhemos para a obra da criação dessa forma, a beleza da natureza, e nós iremos encontrar as provas, até porque o acaso não é inteligente e não existe. Não há nenhum efeito que não tenha uma causa. Portanto, procure a causa de tudo que não é obra do homem, e a sua razão vos responderá. A inteligência divina, portanto, se revela em suas obras. E Kardec contribui com o fechamento desse pensamento, nos dizendo: quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Mas sobre a natureza íntima de Deus, quem de nós nunca ficou com tantas interrogações sobre isso? Sobre a natureza íntima de Deus, essa inteligência suprema, inteligência máxima, a inteligência que não é superada em nenhum momento. Qual a sua natureza íntima? Será que nós podemos compreender essa natureza? Não, nós não podemos compreender essa natureza. Falta-nos o sentido apropriado, o sentido que nos permitirá ver e compreender a natureza íntima de Deus. Então, a gente ainda vai ter que desenvolver esse sentido. Quando o homem, nos dizem os espíritos, pela sua perfeição, e aqui é a perfeição moral e a perfeição intelectual, né? Ou seja, o amor e a sabedoria. Se houver aproximado pela sua perfeição, constituída dessa forma, com as duas asas do amor e da sabedoria, é que nós vamos nos aproximar de Deus e então nós o veremos e o compreenderemos. Sobre os atributos da divindade, nós não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. Por exemplo, eterno, né? O Edilson trabalhou muito bem os atributos da divindade quando ele fez a introdução, né? Ele é eterno, é de todo sempre, por quê? Se houvesse um outro Deus ou alguém antes dele, ele não seria Deus, né? Ele é eterno, é de todo sempre. É imutável. Se Deus fosse mutável, onde estaria a estabilidade das suas leis?
que são imutáveis e que são de todos os tempos e de todos os lugares. É imaterial, pois Deus difere de tudo que nós conhecemos como matéria. Único e onipotente. Não existe um outro Deus. E não existe uma inteligência, uma potência superior a Deus. Soberanamente justo e bom. Sobre a compreensão de Deus, portanto, os Espíritos nos dizem: Deus existe. Disso não podeis duvidar. É o essencial e não vades além. Ou seja, tudo o que nós temos a capacidade de compreender, eles já nos revelaram de acordo com essa nossa capacidade. Mas eles nos orientam. Compreender Deus é querer penetrar no que é impenetrável. E nos orientam dizendo: compreender a nós mesmos será mais útil. Olha, não é à toa que no próprio Livro dos Espíritos nós temos a lição do buscar o conhece-te a ti mesmo, né? Porque conhecendo a nós mesmos, nós vamos vislumbrar as nossas imperfeições. E aí nós vamos trabalhar para melhorarmos. E melhorando-nos, nós vamos evoluir, nós vamos crescer, nós vamos nos aprimorar. E quanto mais nós evoluirmos, nos aprimorarmos, mais os nossos sentidos se dilatam, mais nós vamos compreender a obra de Deus, até que chegue o dia de nós compreendermos o próprio. Sobre o conhecimento do princípio das coisas, o que nos traz esta obra maravilhosa? Deus não permite que tudo seja revelado. Será? Eu fiquei pensando aqui, será que é porque Deus não é tão bom assim? Mas a gente viu que ele é justo e bom, infinitamente bom e justo. Por que será que ele não nos permite? É exatamente porque ele é muito bom e respeita a nossa capacidade de compreensão. Eles nos dizem que o véu se levanta à medida que o homem se depura. A gente vai se depurando, vai se acostumando, né, com a luz, e aí o véu vai se levantando e essas verdades vão se revelando. São-lhes necessárias faculdades que ainda não possuem. Só o progresso, através de muito trabalho no bem, é que vão abrir para nós a possibilidade de aquisição dessas faculdades. Mas aí Kardec pergunta assim, mas e a ciência? E hoje, que já está ainda bem mais desenvolvida do que a época de Kardec, né? A ciência que adentra tantos conhecimentos, desenvolve tantas coisas, né, para o benefício da humanidade, tudo. Será que esses homens de ciência, com a sua inteligência, não conseguiriam penetrar nesses segredos? E eles nos dizem que a ciência é um instrumento de Deus para o adiantamento da humanidade. Porém, Deus estabeleceu os limites. E os limites estão tratados dentro dessa questão do mérito, né? É preciso que a gente tenha mérito, adquirindo essas faculdades, trabalhando pelo nosso melhoramento. Só assim é que a gente vai conseguir adentrar esses segredos. Mas sobre a matéria, a criação da matéria. Como será que ela foi criada, né? Ela foi criada como, por quem, como, onde, né? E os espíritos nos disseram que só Deus o sabe. Então, é mais daquelas questões que não adianta ir além. Mas sobre a matéria, eles nos trazem uma definição dos espíritos, que é diferente dessa definição dos homens aqui que nós conhecemos, né? Nós sabemos que matéria, que para nós, encarnados, é o que tem extensão, impressiona os sentidos, e o que é impenetrável. Qualquer substância sólida, líquida ou gasosa que ocupa lugar no espaço.
Mas os espíritos já nos trouxeram uma nova definição. Eles falam que a matéria é o laço que prende o espírito e instrumento que este se serve. E nos diz ainda que essa matéria existe em estado que nós ignoramos. Etérea, mais sutil, né? Então, o que nós conhecemos como matéria é aquilo que os nossos olhos alcançam e que os nossos sentidos percebem, né? Mas eles trazem essa outra definição. E o espírito? O que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Sua natureza íntima também é uma daquelas questões que nós ainda não temos como penetrar. Não é fácil analisar com a vossa linguagem, ou seja, a nossa linguagem não nos permite ainda adentrar e conhecer a natureza íntima do espírito. Essa semana nós fizemos um estudo de uma obra de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, e lá tem no capítulo 3º, no Espírito, que desceu de paragens mais altas, ainda pertencente ao planeta Terra, e fez uma preleção de preparação de um grupo que iria trabalhar nas regiões do umbral. E André Luiz estava lá e ouviu aquela preleção maravilhosa e tudo, e ele ficou em êxtase, e diz ele que não teria condições de transmitir com aquelas palavras, né? Ele não seria capaz de ser fiel ao que aquele espírito disse naquele momento daquela preleção, né? Então, a gente vê que existem coisas que a gente não tem acesso por deficiência ainda nossa, né? De compreensão nos aspectos aqui da linguagem. Sobre a evolução do princípio inteligente. O princípio inteligente da criação é criado por Deus e ele navega por todos os reinos da natureza. E em cada um deles, ele estagia e vai adquirindo, né, novas condições, digamos assim. Por exemplo, Emmanuel nos diz que ele dorme no vegetal, dorme no mineral, né? E esse estágio dele no mineral é onde ele aprende, por exemplo, a questão da atração molecular. Ele também passa pelo reino vegetal. E nesse seu estágio no reino vegetal, esse princípio estagia, e ele vai adquirindo, né, sensibilidade. No reino animal, ele vai desenvolvendo o instinto, uma certa inteligência rudimentar. E no homem, ele desenvolve os aspectos da razão. E é assim, passando por todos esses reinos da natureza, ele vai adquirindo essas condições. E assim, ele elabora-se, ele individualiza-se e ele torna-se espírito. Elementos gerais do universo. São os elementos gerais do universo: Deus, espírito e matéria. O que é chamado de a Trindade universal, que constitui o princípio de tudo que existe. Tudo que existe. Fluido universal é um outro assunto que é tratado nessa primeira parte. O que é o fluido universal? É matéria elementar ou primitiva que dá origem a infinitas variedades de coisas, ou seja, é dessa matéria elementar que tudo é criado. Tudo que você conhece, por exemplo, esse computador que está aqui na minha frente, é condensação do fluido universal.
modificado, né? Tudo que existe de material aqui, que está perto de mim, é uma transformação dessa matéria primitiva elementar. Eu acho muito interessante uma fala de André Luiz, quando ele diz que o fluido cósmico universal é o hálito do Criador. Possui propriedades especiais. Produz, como dissemos, inumeráveis combinações, das mais grosseiras às mais sutis. O fluido elétrico e o fluido magnético são algumas das suas inúmeras modificações. As diversas propriedades da matéria originam-se das modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união. Chegamos no espaço universal, que é infinito, não há vácuo. Não existe vácuo, não existe espaço vazio, né? O que parece vazio está ocupado por matéria que escapa aos sentidos e aos instrumentos, né? O homem, com os estudos, o desenvolvimento da ciência, já desenvolveu muitos aparelhos, né, que conseguem alcançar muitos novos planetas, novas estrelas, tudo mais. Esses aparelhos ainda não são tão sensíveis para perceber determinados tipos de substâncias que ocupam todo o espaço universal. E o universo? Ou os universos, né? A ciência já divulga a existência de multiversos, né? Então, esse universo, esses universos são constituídos pelos mundos visíveis e invisíveis. Todos os astros, fluidos que os enchem, todos os seres, é obra de Deus, criado pela sua vontade. Sobre a formação dos mundos, dá-se pela condensação da matéria. E sobre a formação dos mundos, eu queria lembrar uma obra maravilhosa que chama A Caminho da Luz. Se você quiser saber a história de formação do nosso planeta com o nosso governador espiritual, Jesus, dê uma olhadinha nessa obra, A Caminho da Luz, Emmanuel, Espírito, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Um mundo, depois de formado, pode desaparecer. Isso é um processo natural, porque Deus renova os mundos como renova os seres. Tudo na obra de Deus é criado, é feito com um fim útil. A partir do momento que um mundo deixa de ser necessário para aquele objetivo para o qual ele foi criado, ele se renova, ele se transforma, né? Os mundos habitados. A ciência já até traz aí os seus ensaios, né? Mas os espíritos nos revelam que todos os globos que se movem no espaço são habitados. Porém, a constituição física, né, dessas habitações, desses habitantes, não se assemelham. Possuem organizações diferentes. As organizações são conforme a necessidade da sobrevivência naquele mundo, né? E os seres vivos? Como eles chegaram, né? Como foram que eles chegaram até criados, né? No começo, tudo era o caos, dizem os espíritos.
Mas, pouco a pouco, cada coisa foi tomando o seu lugar. É o processo da natureza, nada apressado, ela tem o seu tempo, né? Então, assim também deu-se com os seres vivos. E assim eles apareceram. De onde eles vieram? A terra lhes continha os germes. E a espécie humana? Como foi que a espécie humana também se encontrava entre os elementos orgânicos? Veio a seu tempo, conforme a programação e a definição do nosso governador espiritual, Jesus. Mas e o Adão? Essa história do Adão, gente, quem nunca ouviu falar do Adão e da Eva? Vamos então aqui ver quem foi o Adão. Ele não foi o primeiro nem o único homem a povoar a Terra. O Adão, ele viveu aqui no nosso planeta mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Foi um dos sobreviventes de cataclisma em certa região do globo e constitui o tronco de uma das raças, que é a raça adâmica. E a história dessa raça adâmica é contada nessa obra que eu acabei de citar, A Caminho da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier e pelo espírito Emmanuel, o seu mentor, aquele espírito que acompanhou Chico Xavier durante toda a sua trajetória aqui nessa encarnação. Todo esse seu projeto dessas obras maravilhosas psicografadas. E ele conta que existia lá na constelação do Cocheiro um planeta chamado Capela, e que esse planeta ele passava por uma fase mais ou menos como a Terra está passando agora, saindo de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração. Ocorre que eles já tinham evoluído muito, né? Já tinham muito desenvolvido em inteligência e em moralidade, só que alguns espíritos que lá habitavam continuavam ainda renitentes nas ações do mal, embora muitos desenvolvidos intelectualmente. Então, muitos desses espíritos foram acolhidos por Jesus aqui no planeta Terra e vieram, então, povoar a Terra e nos ensinar muitas coisas do que eles já sabiam. Vieram colaborar com o desenvolvimento do nosso planeta. E chegando, encontraram muitas dificuldades, sentiam muitas saudades daquele paraíso que eles perderam, né? E aqui ficaram durante muito tempo, nos ajudaram, e dessa forma eles deram origem aos povos, a muitos povos aqui do nosso planeta, como, por exemplo, as raças hindus, os egípcios, hebreus, arianos, foram todos formados originalmente desses espíritos que foram degradados de Capela. E dessa forma, então, surgiu em muitos pontos do globo e em épocas variadas esses espíritos que vieram para nos auxiliar aqui no nosso desenvolvimento e também aprender pelo processo do sofrimento, né? Saiu de um paraíso e veio aqui aprender numa terra muito primitiva. Sobre a diversidade das raças. As diferenças físicas e morais provêm do clima, da vida e dos costumes. E a gente acabou de dizer que esses degradados de Capela, eles vieram e povoaram, né, o nosso planeta em vários pontos. E depois que eles começaram as suas migrações de um lugar para outro e tudo,
também contribuíram, né, para, com a junção de dessas raças hindu, egípcias, hebreu, arianos, tudo se misturando, também contribuiu para essa diversidade, essa formação dessa diversidade das raças. Porém, nós não podemos nunca nos esquecer que somos todos da mesma família, porque somos filhos de um mesmo pai. Algumas considerações bíblicas sobre a criação. Kardec escreve essas considerações e trazendo aspectos muito interessantes. Diz, então, que as contradições entre a ciência e a Bíblia são mais aparentes do que reais e decorrem dos equívocos na interpretação das simbologias dos textos sagrados. Por exemplo, quem de nós nunca ouviu dizer assim, que Deus criou o mundo, e é exatamente assim que a gente ouve mesmo, Deus criou o mundo em 6 dias, né? E aí, nós vamos ver com o desenvolvimento da ciência, estudos que podem comprovar essas questões, que esses períodos, né, referidos na Bíblia de 6 dias, correspondem, indicam períodos com centenas e milhares de anos, e não 6 dias de 24 horas. Por exemplo, no episódio do Noé e o viúvo, e o dilúvio, desculpa, a geologia comprova já que o grande dilúvio universal ocorreu antes do aparecimento do homem na Terra e que o dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial, confundida com um cataclisma geológico. E Kardec, então, conclui, né, essas comparações, nos dizendo que a ciência, longe de depreciar a obra divina, não-la mostra sob aspecto mais grandioso e mais acorde com o poder de Deus. Do princípio vital. O que é o princípio vital? É a força motriz dos corpos orgânicos. É o combustível dos corpos orgânicos. Sua origem lá naquela matéria elementar que nós comentamos anteriormente, o fluido cósmico universal, modificado em princípio vital. Sua função é dar vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Dessa forma, a vida surge quando a matéria se junta o princípio vital. E assim surge a vida, né? Então, como que se dá esse processo? Vamos imaginar a existência de um carro. Para que esse carro funcione, a gente precisa colocar o combustível adequado, não é? Naquele carro, né? O carro está com todas as suas peças, as suas engrenagens lá, tudo pronta para funcionar. Aí a gente põe a gasolina, liga o carro e ele funciona, né? Isso corresponde à vida, né? Agora, se eu tenho um carro e esse carro está com as peças enferrujadas, elas não estão lubrificadas, elas não se movem como deveriam se mover, elas já não funcionam mais, eu posso pôr o combustível o tanto que for encher o tanque do meu carro. Esse carro não vai funcionar. O que eu quero dizer com isso é que, para que esse princípio vital atue, é preciso que os órgãos deem-lhes essa condição de atuação. Princípio vital dá impulso aos órgãos. E a morte? Ela se dá exatamente com o esgotamento dos órgãos. Com o esgotamento dos órgãos, o princípio vital já não
se torna impotente para transmitir o movimento da vida. Quais as características do fluido vital? A respeito da quantidade, essa quantidade não é absoluta em todos os seres orgânicos. Até porque, gente, cada ser é um ser, cada criatura tem uma condição diferenciada de absorção, né, desse ser e também de preservação. Ele esgota-se. Se você não usar mais e não fizer a reposição de forma adequada, ele vai se esgotar. É transmitido de um indivíduo ao outro. E nesse slide anterior, desculpa, eu esqueci de falar sobre a questão de como a gente pode absorver. Eu me lembrei que o Edilson falou muito bem na aula anterior sobre essa questão da absorção, né, do fluido universal. Lembra que ele falou para a gente, por exemplo, do mar, né, da natureza. Ao respirar num ambiente em que você aspira um ar puro, você está restabelecendo, você está reforçando essa quantidade. Através dos alimentos, você está reforçando essa quantidade de fluido vital. A questão da transmissão, ele é transmitido de um indivíduo ao outro. O exemplo mais conhecido e marcante que eu tenho para trazer é exatamente o que a imagem nos traz, o do passe, né? Através do passe, um indivíduo que está em condições de fazer doação, doa do seu fluido vital para restabelecer o fluido vital de um outro indivíduo. Aquele que tem mais, portanto, pode dar a quem tem menos. Um outro aspecto que é tratado lá nesta obra é o Livro dos Espíritos, na primeira parte, é sobre as relações inteligência e instinto. Inteligência, nos dizem os espíritos, é uma faculdade especial do ser. Pois é com a inteligência que nós podemos fazer as nossas escolhas. E aqui eu me lembrei até de uma questão que tem lá no Livro dos Espíritos, onde eles dizem que nós precisamos desenvolver a nossa inteligência, né? A questão questionou-se sobre a questão do grande desenvolvimento da inteligência e a moralidade não acompanhar esse processo, né? Então, os espíritos responderam que com o desenvolvimento é necessário que a gente desenvolva a inteligência para que a gente possa diferenciar o bem do mal. E agora eu vejo que é essa inteligência que vai nos fazer, nos permitir fazer as escolhas, né? E diferenciando o bem do mal, a gente pode escolher, né, o bem. Dá, portanto, livre-arbítrio e constitui a individualidade moral do ser. É uma das asas nossas, né? Sobre o instinto, nos diz os espíritos que é uma espécie de inteligência rudimentar. Não raciocina. Quase sempre é ela que nos guia. É algo instintivo. Mas existem possibilidades do instinto e da razão serem infalíveis, né? Então, se a gente ouvir a nossa razão, ouvir o instinto que todos nós temos, eles poderão ser infalíveis, desde que não falseados pela má educação, o orgulho e o egoísmo, que são os principais entraves para a gente crescer, né? E dessa forma, meus irmãos, nós vimos que muitas coisas sobre o princípio das coisas
nós ainda não podemos compreender. Nos falta um sentido, nos falta faculdade, nos falta evolução, tanto moral quanto intelectual para isso. E nós, então, finalizamos aqui o nosso estudo dizendo, do Livro dos Espíritos também, tudo na natureza se encadeia por elos que ainda não podeis compreender. Há coisas que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender. E agora nós já sabemos por quê, né? Somente quando estiver no máximo grau de desenvolvimento é que o homem compreenderá a obra de Deus. Que a paz do Mestre Jesus continue vibrando em nossos corações hoje e sempre. Graças a Deus.